Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Aqui quem está falando é o professor Douglas Canário. Professor, eu sou professor de Direito Administrativo e alguns estatutos, algumas legislações. Dentre eles eu vou falar com vocês aí a sua legislação específica, aí, a sua Lei 9986, de 18 de julho de 2000. Aí, Canário, é isso mesmo, gente, não tem pra onde correr, eu tenho nome de passarinho, beleza? Este é o meu nome realmente, Douglas Canário, a galera sempre fala por ali, pode me adicionar lá no Facebook, eu troco formação com aluno, que eu puder, tô ajudando a galera por aí, tanto no Periscope quanto no Facebook, é só colocar Douglas Canário. Canário, quando você fala desta lei aí, ela regulamenta a gestão de recursos humanos das agências reguladoras. Primeira ideia é, o que é uma agência reguladora? Canário, eu já sei que ela regulamenta a gestão de recursos humanos, legal. Mas o que é uma agência? Para comigo, gente. A agência reguladora, você já estudou administrativo aí e pegou aí com um dos melhores professores aí de administrativo, eu posso dizer. Belmonte falou com vocês aí, acredito. Mas olha que legal. E ele trouxe para vocês que é uma autarquia, regime especial, ou seja, ela é uma autarquia que tem um plus, maneiro demais. Ou seja, e ela regula a atividade de quem, Canário? Regula a atividade das demais empresas em determinado setor, determinado serviço. Claro, vamos entender um negócio maneiro. De cara eu entendo que um serviço, como via de regra, ele é prestado pelo Estado, pelo poder público. Mas o poder público deixa outro fazer, beleza. Mas a primeira ideia, Canário, quem é que controla o poder público? Quem é que controla as atividades? Por exemplo, Canário, eu tenho umas empresas de telefonia aí. Quem é que vai controlar as atividades desta empresa aí? Que tem alguém que tem que regular a atividade dela? Sim. Ah, Canário, então quando eu vejo a Anatel, que tudo eu vejo, porque o pobre não sabe nem o que faz, mas o pobre fala assim, se a empresa X fez caquinha comigo, eu vou ligar para a Anatel. Ou seja, você vai ligar para uma agência reguladora, ou seja, você começa a fazer controles. Canário, a ANEEL sim, a ANA, a Agência Nacional de Água, ou seja, a ANP, e por aí vai. Quando você entende essa ideia, essas são as agências reguladoras. Então, o primeiro raciocínio é, se é uma agência reguladora, Canário, ela vai regulamentar, ela vai fiscalizar, ela vai controlar a atividade. Até aqui você está comigo? Beleza, seu coração batendo junto com o meu, que lindo. Claro, quando você traz a ideia desta lei que versa sobre os recursos humanos das agências reguladoras, eu coloquei aqui parte 1, a gente vai falar parte 1, parte 2, enfim, por aí vai. Eu quero trabalhar a primeira ideia dos cargos dela, enfim, como são criados e por aí vai. E a gente tem bastante coisa para falar aqui. E vamos lá. Ele diz assim, ó, ficam criados para o exercício exclusivo das agências, nas agências reguladoras, os cargos comissionados de direção. Primeira ideia. O que é um cargo em comissão? Canário, cargo em comissão, você estudou lá na DM, lá. Isso, está lá no artigo de número 37, inciso 2. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem. Beleza, está no inciso 1, no inciso 2, enfim, por aí vai. E lá na Constituição ele diz que é um cargo chamado de livre nomeação e livre exoneração. Eu ouvi você falando, é isso mesmo. Livre nomeação e livre exoneração. Canário, como assim? Não entendi. Ó, eu vou te contar a história de um amigo meu, e é verdade. Um amigo meu que nunca gostou de trabalhar. Você tem um? Tem não? Tem sim. Você tem aquele amigo que nunca gostou de trabalhar. Foi criado com você. E eu vejo que esse cara que nunca gostou de fazer nada. De repente aquele cara tá com adesivo no peito. Olha que legal, a bandeira no carro. Ó, me faz entender. Tá apoiando um candidato. E ele nunca gostou de trabalhar. E eu olhei e falei assim, isso vai dar merda. Beleza? Isso era fato, imaginei isso. Enfim, e ele trabalhou naquela campanha, virou o ano. O candidato dele venceu. Foi eleito, virou o ano, eu encontrei com ele. E aí, fulano, como é que tá? Pô, tô tranquilo? Falei, pô, sério? E aí, cara, trabalhando muito? Ele, pô, nada. Tô lá na prefeitura, ganhei um cargo agora. Falei, pô, maneiro, faço nada, sou chefe. É assim mesmo que ele falou. Olha que lindo, porque você vai entender que ele é um cargo de direção, de chefia e de assessoramento, a famosa dica, o famoso hashtag, porque se é hashtag, ele fica a dica, lindo demais. Mas aí, Canário, ele foi nomeado livremente, ou seja, colocaram ele lá livremente. 5 anos depois eu encontrei com ele. Por quê? Porque ele sumiu, Canário, sumiu. Nunca mais eu vi, porque agora ele é chefe, agora ele está com dinheiro. 5 anos depois eu encontro com ele. Eu não sei se você sabe, tá, gente? Mas o homem ele é mais curioso que a mulher. Não é não? É assim. Encontrei com ele no shopping, ó, olha o ombro dele como é que tava, ó, caído, ó o cotovelo, encostado assim, ó, na mureta, na sofrência, quietinho no shopping. E eu cheguei até ele e fiz a seguinte pergunta, e aí, fulano, como é que tá, beleza? E a minha vontade de perguntar, e eu controlando, né, gente? Sabe como é que você faz isso? Fiz a primeira pergunta, falei, e aí, fulano, como é que tá lá no futebol? Pô, e tal, e teu irmão deve estar grandão, essa é velha, né? Essa teu irmão tá grandão é só pra ganhar tempo.
E aí, bom, falei aquilo, falei do amigo, enfim, e no final eu fiz a seguinte pergunta que é que meu coração tava mandando, fala, eu fiz a pergunta. Qual foi a pergunta, canário? Como é que tá lá na prefeitura? Era só isso que eu queria perguntar. Aí ele respondeu a seguinte frase: mudou o governo. Canário, na frase mudou o governo, olha o que está implícito na frase mudou o governo. Mudou o governo e eu tinha um cargo em comissão que era de livre nomeação e livre exoneração. Portanto, quando mudou o governo, eu tomei um chute. Ou seja, ele tomou um bico. Você está comigo até este momento? Então, cargo em comissão, canário, é aquele que entra livremente e sai livremente? Sim. Até que seu coração está batendo junto com o meu? Legal. E cargo em comissão é para atender as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Continuei. Aí vem numa outra linha de raciocínio comigo. Aí ele diz assim, ó, cargos comissionados de direção. Ou seja, ele diz comissionados de direção. E aqui eu tenho os seguintes cargos. Comissionado de direção. Show de bola. Gerência executiva. Cargo de gerência executiva. Assessoria. Cargo de assessoria. Cargo de assistência social. Cargos comissionados técnicos, ou seja, o CCT. Canário, então eu tenho os cargos comissionados de direção, gerência executiva, assessoria e assistência, sim, ou seja, os cargos de assistência. Canário, mas eu tenho que verificar qual o pessoal do efetivo, qual o pessoal de... Tem as quantidades? Sim. Isso está nos anexos da lei? Sim. Copiando os anexos da lei aqui, eu joguei o seguinte quadro, igualzinho está na sua lei. Cara, ele diz assim, ó, pessoal efetivo. Ou seja, ele tem um emprego... Deixa eu apagar esse trem aqui. Regular, analista de suporte de regulação, procurador, técnico de regulação, técnico de suporte de regulação, enfim, e o total. Ou seja, ele tem ideia da Anatel, da ANEEL, da ANP, da Anvisa, da ANS, ou seja, e por aí vai. Até aqui o meu raciocínio com você será o seguinte. Qual é o canário? Quando eu trago essa ideia de... dos cargos que eu trouxe para vocês, isso aí é o que, canário? Essa tabela é decorar. Ou seja, da Anatel 598, da ANEEL 230, ou seja, do cargo de regulador, da ANP 436, da Anvisa 510, da ANS 340. Isso eu tenho que saber, canário, não tem para onde correr, isso é decoreba. Ele pode colocar? Pode colocar a decoreba de lei. Canário, mas isso é covardia. Concurso público, geralmente eles querem a covardia, eles querem a decoreba de lei. Infelizmente, deixa eu te dizer isso. Não gostava de falar, não gostaria de falar isso, mas é verdade. Ou seja, isso eu aconselho que você memorize. Canário, cargo de direção. Para comigo, direção é baixo ou alto? Ó, canário, ele vai mandar, ele vai dirigir, ou seja, tem um quantitativo? Sim. Cargo de direção... CD1, ou seja, da Anatel, 1, da ANEEL, 1 para cada um. E o restante, 4 para cada um. E o CD2, 4 para cada um. Mesma ideia, o quantitativo. Eu aconselho você a gravar. Ou seja, se for direção, 1 no CD1, 4 no CD2, beleza? Ou seja, eu trago a mesma ideia. Ou seja, o cargo de direção 1 tem 1 em cada um. E o cargo de direção 2 tem 4 em cada um. E o outro diz, cargo de assessoria, ou seja, são os assessores. Caraca, cargo de assessoria 1, 7, 10, 26, 0, 7. Ou seja, canário, se eu vou ter que gravar os números, pelo menos dá uma lida, coloca essa tabela numa cartolina aí e memorize o máximo que você puder. Próxima tabela traz para vocês cargo de assistência, ou seja, o quantitativo do cargo de assistência ainda de 1 por 1. E a última tabela que eu trago para vocês agora é o cargo de técnico, beleza? Da Anatel, da ANEEL, da ANP, da Anvisa, da ANS. Ou seja, cargo de técnico, mesma ideia, 36, 32, 47, 42, 34, por aí vai. O que eu quero falar está aqui. Os cargos comissionados de gerência executiva, de assessoria e de assistência são de livre nomeação e exoneração. Da instância de deliberação máxima da agência. Para comigo. Os cargos comissionados de gerência executiva, de assessoria e de assistência são de livre nomeação e, ou seja, está implícita a palavra livre aqui, exoneração. Da instância de deliberação máxima da agência. Ou seja, eu tenho a instância máxima de deliberação. Beleza? Este é o primeiro raciocínio. Canário, tem mais coisa para falar? Tenho. Canário, eu estava lendo essa lei em casa, eu estou ouvindo você falar. Poxa, achei chatão essa lei, canário.
Poxa, chato demais. Pô, cara, eu tenho que ficar lendo essa lei, eu tenho que decorar essa lei. Canário, você tem que ler a lei quando? Só todo dia. Mas, pô, dá muito trabalho ler essa lei, é muito cansativo. Você lembra que dá trabalho ser pobre também? A gente é pobre todo dia. Ou seja, canário, a vida de um concurseiro é uma vida de trabalho, uma vida cansativa, mas é uma vida que no final vale a pena. Ou seja, por que no final vale a pena, canário? Porque no final você assina o tão sonhado termo de posse. Amém, gente? Amém, gente? Olha que lindo. Ou seja, eu tô olhando no fundo do seu olho e tô vendo que por mais cansativo que seja, você vai ter que anexar esta lei na sua grade de estudos? Sim, não tem por onde correr. Beleza? Aqui eu tenho coisa para falar. As agências são dirigidas em regime de colegiado por um conselho diretor ou diretoria composta por conselheiros ou diretores, sendo um deles o seu presidente, ou o diretor-geral, ou o diretor-presidente. Vem comigo. Então, agências serão dirigidas em regime de colegiado por um conselho diretor ou diretoria composta por conselheiros ou diretores, sendo um deles, ou seja, um dos que vão dirigir, o seu presidente, ou o diretor-geral, ou o diretor-presidente. Ou seja, um de quem vai dirigir, beleza? Que eu trago a ideia do colegiado, por um conselho diretor, uma diretoria composta por conselheiros, algum deles vai ter que ser o diretor-presidente, o presidente e diretor-geral. Beleza? Um deles. Quem, canário? Não importa, beleza? Mas um deles será. E diz assim, ó, o presidente ou o diretor-geral ou o diretor-presidente e os demais membros do conselho diretor da diretoria, CD2, serão brasileiros de reputação ilibada. Isso aqui eu tenho que falar. Caralho, o que é reputação ilibada? Eu estudei isso aqui lá no Constitucional, quando ele disse como é que o cara entrava para ser presidente do STF, e ele disse que ele tinha que ter notário, saber jurídico, mais de 35, menos de 65, ou seja, reputação ilibada. Ou seja, o que seria uma reputação ilibada? É um cara íntegro ou não íntegro? É um cara probo ou não probo? É um cara honesto ou é um cara desonesto? Ou seja, tem que ter uma reputação top. Essa é a ideia, beleza? Ou seja, cara, ele tem que ter uma reputação ilibada. Formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos. Ou seja, tem que ter formação universitária, canário? Sim, essa é a ideia. Para os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos pelo presidente da República e por ele nomeados. Após o que, canário? A aprovação pelo Senado Federal. Vem comigo. Então é assim, o presidente da República escolhe, nomeia. Nomeia quando, canário? Após o quê? Após a aprovação pelo Senado Federal. Então eu escolhi, passa pela sabatina do Senado, beleza? Ou seja, o Senado Federal, vai, não vai, vai, não vai. Boa, vai. Aí o presidente da República vai lá e nomeia. Mais ou menos assim, eu quero Tício. Vê se você concorda, Senado. Senado passa pelaquela sabatina. Concordou, Senado? Pô, agora eu vou lá e nomeio o Tício. Eu escolho o Mévio. Mesma ideia. Passa por uma avaliação. Quer ver um negócio? O que é essa avaliação aqui, canário? Canário, você vai tirar nomenclaturas jurídicas e empregar outra, sim, porque você pode ser jurídico, você pode não ser jurídico. Eu tenho que agradar os dois. Então vem comigo. Imagina, você tem a sua filha com 17 anos. Pai, quero namorar. Olha que legal. E vem aquele candango. Você vai marcar um jantar e vem a sua filha. Antes da sua filha sentar ali, geralmente a sua esposa já viu o cara, já conversou com o cara, já sabe da filha, sabe se o cara trabalha, se não trabalha. Ou seja, ela já concordou, beleza? Ela já trouxe, a sua filha indicou, a sua filha quer. Ela diz que ama, ela está perdidamente apaixonada. Depois ela descobre que não era nada daquilo. Mas enfim, na primeira ideia ela está apaixonada, perdida, porque é aquele cara que é o cara da vida dela. Ela já escolheu. Mas para que ela continue com o cara realmente, ela vai precisar de uma aprovação. Aí quando o cara senta, você marca aquele jantar, o cara senta, você está lá, sentado na quina da mesa, beleza? Sua esposa do lado. Quando de repente você... E aí, você faz o quê? Falando, cara, pô, legal, faço isso, faço aquilo. Enfim, você começa a colher informações. Você está fazendo o quê? A aprovação daquele cara. Você é o Senado Federal, beleza? Porque quem escolheu foi ela, beleza? No final, filha, concordei. Pode casar. Olha que legal. Pode nomear o cara. Ou seja, pode nomear, mas só pode nomear depois que eu concordar. Depois que eu tiver a aprovação do Senado Federal. Você está comigo até este momento? Teu coração está batendo junto com o meu? Que lindo, vou continuar. Ai, canário. Caraca, maneirinho, né? Isso é fácil. É fácil, gente. O direito é fácil. O povo é que complica. Vem comigo. Mas olha que legal. Segunda ideia que eu quero com vocês.
o presidente ou o diretor-geral ou o diretor-presidente. Por que, Canário? Porque pode ser os nomes distintos, beleza? Trazendo a mesma ideia. Será nomeado pelo presidente dentre os integrantes do conselho diretor ou da diretoria, respectivamente, e investido na função pelo prazo fixado no ato da nomeação. Ou seja, ele vai ser nomeado pelo presidente da República dentre os integrantes, beleza? Mesma ideia. Investido pelo prazo da nomeação. Agora a ideia. Canário, o cara entrou. Ele pode sair? Pode. Ele pode tomar um bico? Não. Caraca, que maneiro. Então ele pode sair, mas ele pode tomar um bico? Ele pode pedir? Pode. Ele pode pedir para renunciar? Pode, se ele pode. Mas, cara, quando ele pede, eu já ouvi uma história que ele fica em stand-by. Calma, a gente vai falar disso já. Beleza? Primeiro eu quero trazer a ideia assim, ó. O ex-dirigente, o cara já era o dirigente, ó. Top, chefe. Fica impedido para o exercício de atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de 4 meses, a famosa quarentena, contados da exoneração ou do término de seu mandato. Olha que maneiro. Eu entendo por quê, Canário. Imagina que o cara faça o controle da Anatel, digamos. Aí ele entra numa empresa que eu não posso falar nome, que eu não posso fazer propaganda de nenhuma. Beleza? Mas é aquela que não está morta, beleza? Beleza? Se ela não está morta, ela está minto. Que lindo, você já matou. Ou seja, Canário, e ele estava lá dirigindo, ou seja, ele era um dirigente da Anatel. Ele vai para uma empresa que não está morta, que você já sabe qual é o nome. E ele está nessa empresa de telefonia aí trabalhando. Ele tem contato com o pessoal? Sim. Ele conhece como é que vai ser feito? Sim. Ele tem todo aquele conhecimento daquela matéria? Ele pode influenciar ou não a empresa ter inclinações diferentes? Sim, pode, Canário. Por quê? Porque ele ainda tem um contato em mão. Então, qual é o prazo que ele fica? Por enquanto, eu trago a ideia de qual é o prazo que ele fica. Durante quantos meses? 4 meses. Até aqui, você está comigo? E as férias? Calma, eu vou falar. Canário, inclui-se no período, os eventuais períodos de férias não gozadas. Como assim, Canário? Se ele não gozou das férias dele, inclui-se também, ou seja, soma tudão, beleza? Ou seja, vai adicionar junto com o período dos 4 meses, mais as férias não gozadas. Caraca, que legal. Então ele fica de stand-by durante 4 meses? Isso aí, ele fica de stand-by durante 4 meses. Por que ele fica? Para que ele não influencie, ou seja, gere resultados negativos. Até aqui você está comigo? Que lindo. Toquei fogo. Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência. Canário, por quê? Vem no raciocínio comigo. Se eu não posso ir para outro lugar, como eu como? Como eu bebo? Como eu sobrevivo? Poxa, realmente, Canário, faz sentido. Se ele não pode ir para outro lugar, ele está preso, ele não pode fazer, ele tem que se sustentar. Ou seja, ele precisa disso aqui, gente, de dinheiro. E essa é a ideia. Ele estará vinculado à agência, fazendo jus à remuneração compensatória, equivalente à do cargo de direção que exerceu aos benefícios e os benefícios a eles inerentes. Ou seja, Canário, esse período de quarentena, esse período que ele fica aí em observação, que ele fica em stand-by, que ele fica guardado na geladeira, ele continua recebendo? Sim, ele continua recebendo. Mesma ideia. Está sujeito a esta regra o ex-dirigente exonerado a pedido, ou seja, se ele pediu exoneração, mesma ideia, se este tiver cumprido pelo menos 6 meses de seu mandato. Como assim, Canário? Se ele trabalhou 6 meses, já era para ele os 4 recebendo, ou seja, está sujeito. Canário, trabalhou só 5 meses, ganha os 4? Não. Pediu exoneração a pedido? Não ganha. Beleza, mesma ideia. Trabalhou os 6, ele já goza do direito de quando sair, ficar quanto tempo sem recebendo? 4 meses. Mas ele tem as férias para tirar? Pode também, beleza? Se ele já tivesse no período de férias, ele gozaria também dos 4 meses mais o período de férias. Até você tá comigo? Até aqui, olha no meu olho. Então o raciocínio é: o dirigente estufa o peito, fica marrento, fica. Pode sair para trabalhar depois? Pode. Mas depois de quanto tempo? 4 meses. E esses 4 meses que ele fica sem poder trabalhar, ele faz o quê? Recebe. Se ele tiver mais um mês de férias, ele pode gastar também? Sim. Faz o quê? Recebe. Você está comigo nesse raciocínio? Caraca, que maneiro. Continue. Na hipótese de o ex-dirigente ser servidor público, poderá ele optar pela remuneração compensatória? Opa, calma aí. Se ele já é servidor, cara, ele pode ser servidor? Pode. Ele vai lá e está fazendo o cargo de dirigente. Ele pode optar ou pelo retorno ao desempenho das funções do seu cargo efetivo ou emprego. Até aí você está comigo, para na vírgula. Canário, então se Tício
A primeira ideia, Tício está lá trabalhando, ele é dirigente. Tício acabou o mandato dele. Ele teria que ficar quanto tempo em stand-by? 4 meses. Mas ele tem as férias, mais as férias. Ou seja, quando ele fica em stand-by é que ele fica desligado. Ele pode trabalhar nesse período? Não. Mas o Tício é servidor público, o Tício tem um cargo. Poxa, eu quero voltar para o meu cargo. Ele pode voltar para o seu cargo? Pode. Só que quando ele volta para o seu cargo, ele pode até voltar, desde que não tenha conflito de interesses. Como assim? O que seria um conflito de interesse? Ele vai voltar porque o cargo dele favorece. Ele vai voltar, ou seja, ele poderia fazer isso, Canário? Não. Se tiver algum conflito de interesse, ele não pode, ele fica na quarentena, ele fica 4 meses de observação recebendo, beleza? Ele vai fazer um ou outro. Até aqui, vocês junto comigo? Legal, continuei. Diz assim, ó, os conselheiros e os diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia ou condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Então vem comigo. Somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, o bom e velho PAD. Então eu tenho ele pedindo para sair, ele renunciando, legal. Eu tenho condenação que transitou em julgado, aquela que você traz como regra não cabe mais, recurso, show de bola, e do processo administrativo disciplinar. Então, se ele sofrer um PAD, ele também pode perder, Canário? Sim. Canário, no PAD dele vai ter contraditório? Sempre, sempre, sempre. Se tem uma forma de penalizar um servidor, sempre é concedido o contraditório. Como assim, Canário? Ele tem direito? Tem. Ele tem direito de exercer o contraditório e ampla defesa, princípio constitucional. Além da criação da agência, poderá, preste atenção, poderá, a lei que criou aquela agência, poderá prever outras condições para a perda do mandato. Ou seja, aquela lei específica lá da criação, que você aprendeu lá na DM, quando o professor falou com você assim, ó, artigo 37, inciso 19, por exemplo, ele diz, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, ou seja, autorizada, enfim, continua a Constituição. Aquela lei lá você traz a ideia de, a lei que vai criar uma agência reguladora, ou seja, que eu digo que a autarquia com plus, que a gente vai falar do regime especial, mas aí é com ele vai falar com vocês. Eu trago que esta lei aqui poderá prever outras condições para a perda do mandato. Fica ligado que perda do mandato eu tenho quais formas? Essas 3, de acordo com a sua lei. Canário, mas a lei de criação dela, a lei de criação pode prever outra forma de perder? Sim, até aqui você chegou junto comigo. Canário, então eu posso ter mais alguma forma? Sim, se estiver na lei de criação da agência reguladora. Que lindo, continuei com vocês. Canário, olha que raciocínio maneiro. Eu entendi o que é um dirigente. Dirigente é chefe, beleza? Chefe é chefe, que legal. Eu entendi que o dirigente é o chefe lá da repartição, ou seja, da agência reguladora. E ele tem vários cargos, beleza? Esses cargos são decorebas, não tem pra onde correr. Eu entendi também, Canário, que quando o dirigente está lá trabalhando, quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Quando o dirigente está lá trabalhando, ele trabalha um período, beleza? O período do seu mandato. Ele pode perder? Pode. Ele perde através de quais formas, Canário? Ele perde através de condenação transitada em julgado. Ele perde através de renúncia. Ele perde através de PAD. Beleza. Agora, olha que legal. O dirigente pediu renúncia. Ele pode começar a trabalhar? Não, ele fica quanto tempo de stand-by? Ele fica 4 meses. Mas ele tem as férias, o direito das férias. Mais as férias não gozadas. Que legal. Nesse seguinte, ele pode ficar este tempo, Canário? Pode ficar este tempo. Mas digamos que ele tem um cargo. Ele pediu renúncia. Ele pode voltar para o seu cargo? Pode. Desde que não tenha conflito de interesse. Até aqui, seu coração, junto com o meu. Junto com o meu. Cara, eu quero falar um negócio para vocês. Bem bobo. Entenda que você vai ter que bater isso aqui junto com o administrativo. Não tem para onde correr. Você tem que ter assistido pelo menos um pouquinho, uma noção de DM, para a gente poder aprofundar. Canal, cidade administrativa, aqui eu estou falando com vocês a lei das agências. Em administrativo, se você botar no YouTube, você vai ver vários vídeos meus, enfim, por aí vai. Nesse seguinte sentido, eu quero trazer um raciocínio com você. Qual, Canário? Entenda que quando se estuda para concurso, se busca uma nova metodologia de vida. Como assim uma nova metodologia de vida? Eu só vou trabalhar com vocês um seguinte desenho bem bobo, bem idiota, mas bem simples de entender. Que esse aqui é você. E esse aqui
Os desenhos são tortos demais, horríveis, mas o que vale é a intenção. É o seu cargo público. E o seu cargo público é fácil de alcançar, canário? Não. Dá trabalho? Muito. Mas vale a pena? Aguarde e confie. Só que eu te pergunto que no momento que você traça esta reta, é fácil? Aí você está falando comigo, pô, não. Aparecem pedras que antes você via, que falava que eram muros. Como assim muro, canário? Entenda que hoje você tem obstáculos e não problemas. Problemas te impedem de continuar. Obstáculos fazem você passar por cima. E tem situações que vão acontecer para tentar te impedir, sim. Você acha que todas as pessoas que estão perto de você vão agradecer e vão concordar que você está estudando? Vão viver o mundo que você vive? Canário, mas não culpa elas não. Foi você que saiu do mundo comum e cansou de ser só mais um e escolheu ser um concurseiro e mudar de vida. Foi você que teve uma vida diferente. Você não concordou com o sistema. Você não concordou em dançar conforme a música. Você quis fazer a sua música. E a sua música é a música da aprovação. Amém? Amém, né, gente? Mas eu te pergunto, algumas pedras dá pra me explodir? Dá pra jogar fora? Qual pedra, canário? Aquela que sexta-feira à noite seu telefone toca. Vup, vup. Né? Não toca, né? Hoje ele vibra, né? Vup, vup. Aí você, se é solteiro, você desbloqueia a tela. Se é casado, você, ó... Pum, desbloqueou a tela, beleza? Você só pra desbloquear a tela. Quando você desbloqueia a tela, tá escrito assim, ó. E aí, fulano, tá fazendo o quê? Aí você responde, tô estudando. Sexta-feira à noite. Aproveita que você não tá fazendo nada, vamos ali. Ou seja, fazem isso, canário, fazem. Ele acha que você não está estudando, que você está estudando, que você não está fazendo nada, acha. Dá para fazer o quê, canário? Bloqueia esse cara. Ou simplesmente não responde. Essa pedra dá para você apagar. Canário, quer ver outra pedra? O Estado está quebrado, o governo está quebrado. Fazer concurso para quê? Não estão pagando nem isso que está lá. Isso dá para você apagar. Outra ideia, pô, tá maluco? O concurso tá. O Estado não tem dinheiro, o poder público está sem dinheiro, não vai abrir concurso nem tão cedo. Quer ver outra? Pô, tá maluco, cara? Estuda sem edital, não, tá louco? Espera sair o edital para depois estudar. Essa pedra dá para você apagar? Dá, é só não contar que não tá estudando. Mas todas as pedras você consegue apagar? Como assim, galera? Todas as pedras. Eu ouvi de um sábio a seguinte frase: só quem acerta a pedra em você é quem está perto de você, pois quem está longe não tem força para te acertar. Ou seja, isso bateu na minha cabeça, aquelas frases que batem no seu coração e fica remoendo. E foi a seguinte ideia: às vezes a própria pessoa da sua família pode não concordar com a vida que você está levando. Como assim? A vida que você está levando é a vida do concurso público. Vai discutir com ela, vai brigar? Não, não briga não. Entenda que foi você que saiu do mundo comum e entrou no mundo do concurso público. Aprende a começar a desviar dos seus obstáculos, desviar das suas pedras para você conquistar o seu objetivo. Por mais trabalhoso que seja, você vai realizar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo, canário? Assinar o tão sonhado termo de posse. E você vai assinar o termo de posse, amém? Eu acredito no seu potencial. Olha no fundo do meu olho que eu estou vendo você. Eu acredito em você. Olha no espelho, bata no peito e fala: eu tenho capacidade de mudar minha vida. E você muda a sua vida. Basta você descobrir o poder que a sua mente possui. Beleza? Eu acredito em você. Então vem comigo. Muito obrigado, pessoal. Esta primeira aula aí, beleza? Não esquece de avaliar a aula lá, galera que gostou. Beleza? Um forte abraço. Próximo bloco estaremos aí. Um abraço, galera. Clique lá.